Salmo 126. Esse é o nosso sétimo sermão, sétima exposição nos Salmos de Romagem. Salmo 126, um cântico de peregrinação. Hoje a gente vai falar sobre confiança no Deus restaurador. Como a palavra nos exorta, nos fortalece, como a palavra nos inspira, nos conclama a confiarmos no poder do nosso Deus, que é restaurador. Salmo 126. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar aí o texto das Escrituras. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Louvado seja o teu nome pela tua santa, doce e bendita palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor revelou-se a nós nas Escrituras. E também, Senhor, o Senhor nos instrui, através das Escrituras, a andarmos de acordo com a tua vontade e com o teu querer. Por isso, Senhor, nessa manhã, nós queremos lhe pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê toda a orientação do céu, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, e nos fortaleça a alma em confiar em Ti e na Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, ávidos a ouvir a Sua voz. Queremos, Senhor, que o Senhor fale conosco e o Senhor ministre a nós. E pedimos que por misericórdia e graça o Senhor faça isso. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Esse aqui é o sétimo dos 15 salmos de romagem. Salmos esses que vão do 120 ao 134. Nós já falamos que esses salmos o povo cantava enquanto ia a Jerusalém, nas suas peregrinações anuais, para louvar e bendizer ao Senhor. 3 vezes ao ano, pelo menos, eles faziam isso. Pentecostes, Páscoa e Festa dos Tabernáculos. Falamos também que nesse salmo nós vemos a relação que Deus tinha com o povo na caminhada e a percepção que esse povo ia tendo de Deus no decurso da sua caminhada. E vimos o quanto isso é importante para as nossas vidas, uma vez que eu e você também estamos numa caminhada aqui. Também estamos numa peregrinação rumo a Jerusalém. Não a Jerusalém física, aquela que fica sediada na capital de Israel, mas nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial, onde também um dia nos encontraremos com o Senhor. Vemos que esses salmos, eles versam sobre assuntos que não são contemporâneos, que têm a ver comigo e com você. Eles falam de alegrias, falam de tristezas, falam de temores, fala de pecado, de arrependimento, fala de restauração, fala de confiança em Deus. Vimos também que alguns comentaristas dividem esses 15 salmos em 5 blocos, de 3 salmos cada um. Esses blocos, eles têm assuntos estanques que são vencidos a cada passo desses degraus. Eles chamam isso de trilogia. Já estudamos aqui, na primeira trilogia, a ação de Deus cuidando do povo na subida, na caminhada, do Salmo 120 ao 122, que vai desde o momento de angústia, caminhada no deserto, às portas de Jerusalém. Ah, irmãos, como eu quero chegar nessas portas de Jerusalém. Todas as vezes que eu olho para o Salmo 122, eu me vejo naquela cena, meus pés pararam às portas de Jerusalém. Eu imagino o Salvador e a gente encontrando com Ele ali em Jerusalém. O Senhor é aquele que nos conduz. Então, Deus vai conduzir a mim e vai conduzir a você nessa caminhada até Jerusalém. Depois nós vimos e terminamos a semana passada a segunda trilogia, que fala de uma maré de fé, de um crescimento de fé, onde nós entendemos que esse Deus que nos conduz é aquele que providencia a misericórdia que vem do céu sobre a minha vida e sobre a sua vida.
Esse Deus é o Deus que nos protege em todos os momentos da caminhada, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E vimos qual é o privilégio, como é privilégio para nós confiarmos no Deus que cuida de nós. Deus não apenas quer que sejamos salvos, mas Ele garante que sejamos salvos, colocando o seu Espírito por sobre nós e cuidando de nós, nos cercando por trás, por diante e pondo sobre nós a sua mão. Esse 7º salmo, essa 7ª exposição, é o início de uma terceira trilogia. E essa terceira trilogia, ela vai falar do retorno e da restauração. De como Deus nos restaura em momentos em que às vezes nós andamos distante dEle. Não são poucas as vezes que por conta do nosso pecado a gente tenta dar uma desviada do caminho. Nós estamos ali, caminhando para Canaã. Lembra do cântico antigo? Falava assim, caminhando vou para Canaã. Caminhando vou, quem lembra disso? Para Canaã. Se você lembra, a gente já sabe a sua idade. Caminhando vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Só que quando a gente cantava esse cântico, a gente colocava a culpa no irmão, talvez do desvio da estrada. De falar, se você não vai, não impeça eu não. Mas na verdade o que nos impede de fazer uma boa caminhada é o nosso próprio pecado. Muitas vezes o nosso pecado atravanca a nossa caminhada. E nesse processo o Senhor precisa trabalhar em nós. Ele nos disciplina. Ele cuida de nós na caminhada, mas Ele nos mostra que quando nós andamos longe, nós precisamos voltar para Ele. E estes 3 próximos salmos, Salmo 126, 127, 128, nos mostram o processo de Deus, tirando o povo de um momento de disciplina, quando nós nos distanciamos dEle, quando Deus nos restaura e quando Deus nos reestabelece. O salmo que nós vamos estudar hoje vai falar quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Semana que vem vai falar sobre a reconstrução. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E essa trilogia termina com o Salmo 128, falando do repovoamento de Jerusalém, do povo se reestabelecendo no seu lugar. E diz que nós veremos os filhos dos nossos filhos. O contexto aqui, desse Salmo 126 em específico, ele é o conceito... É o contexto onde Deus reverteu a sorte do povo de Israel. O povo de Israel, nessa caminhada, havia se distanciado de Deus. O povo começou a pecar contra Deus. O povo estava saindo de um exílio de 70 anos. Eles haviam conquistado Canaã sobre as mãos de Josué. Eles entraram na terra prometida e começaram a habitar ali. Deus deu a graça deles dominarem toda aquela região. No entanto, conforme eles iam se espalhando e dominando aquela região, muitas vezes eles iam se aculturando. Havia povos naquela região. E o povo de Israel começou a olhar para a cultura daquele povo e começou a olhar a maneira de ser daquele povo. E em vez do povo de Israel influenciar o povo com a sua fé, ele começou a sofrer a influência da fé desse povo e ele começou a pecar contra Deus. Ele começou a se distanciar do Senhor. Ele começou a misturar os seus costumes com os costumes da sua época, do paganismo da sua época. Perceba, irmãos, o quanto isso é contemporâneo a nós. Percebam quantas e quantas vezes nós não somos tentados a abraçar a cultura do nosso mundo. E o mundo tem tentado, já falamos isso várias vezes, pautar a igreja, da forma como a igreja deve crer no Senhor, da forma como a igreja deve fazer casamentos, deve fazer negócios, deve cuidar de filhos, como a igreja deve amar. Gente que não entende de amor, nunca leu a Bíblia, quer ensinar o povo de Deus como ser crente. E o pior, muitos têm sucumbido a isso. Porque o povo de Deus, lá atrás, depois de ter entrado na terra prometida, em Canaã, sucumbiu aos costumes pagãos, se entregou à idolatria, aos seus prazeres, e começou a seguir o seu coração. Deus pesou a mão sobre eles. E Deus, em forma de discipliná-los, permitiu que eles fossem subjugados pelo Império Assírio e depois pelo Império Babilônico. O Império Assírio invadiu a parte norte do reino, cuja capital era Samaria, e ali também os desterrou, levou-os para um cativeiro. A parte sul, que era o reino de Judá, mesmo tendo visto a invasão dos assírios, não se arrependeu, irmãos.
e continuou nos seus pecados, e Deus veio e os disciplinou sobre as mãos de Nabucodonosor, e eles foram invadidos e levados para o cativeiro babilônico. Durante esses 70 anos, que foram de Nabucodonosor até Ciro, o persa, o povo ficou sem os seus distintivos identitários, religiosos. O povo começou a entender o quanto eles tinham grandes privilégios de estar na casa de Deus, e eles se distanciaram e perderam esses privilégios. Enquanto eles foram para o cativeiro, eles perderam o templo, não tinham mais um lugar para adorar. Eles não podiam mais oferecer sacrifícios aos seus deuses. Eles não tinham mais os sacerdotes. Eles não tinham mais a sua terra. Eles não tinham mais o seu rei. Foram 70 anos duros. Eu não sei se você já teve a experiência de conversar com alguém, talvez no encontro, na rua, num ponto de ônibus, ou até no evangelismo, de conversar com alguém que já foi cristão e se afastou dos caminhos do Senhor. Não sei se você já teve essa experiência. Eu lembro uma vez que nós estávamos falando do amor de Cristo para um rapaz chamado Israel. Foi até interessante que eu usei até o nome dele. Falei, Israel, volta para o teu Deus, Israel. Falei, top de evangelizar, hein? Mas ele me contava de como ele havia crescido na igreja, de como ele cantava, de como ele ia nas escolas bíblicas, das amizades que ele tinha ali na igreja, da liberdade que ele tinha de louvar ao Senhor, do acesso que ele tinha aos irmãos. Mas ele deu ouvido ao pecado, destruiu seu casamento, se afastou de Deus, entregou-se à bebida, depois entregou-se às drogas, e naquele dia eu estava encontrando com ele na sarjeta, na rua, sujo, fétido, quebrado, destruído, com as marcas do pecado sobre si. E quando eu falei do amor de Cristo, ele falou para mim, eu sei tudo isso aí. Só que eu me afastei de Deus. E agora eu não tenho mais livre acesso. Uma vez que ele estava envolto em drogas e bebidas, ele não tinha mais aquele acesso para bater palma na casa do irmão e falar, vamos entrar aí, vamos tomar um café. O irmão assustava já, tinha medo. Quando ele entrava na igreja, a igreja tinha mudado. Era uma outra igreja. A igreja de anos atrás havia crescido, muitos envelhecidos, os filhos daqueles crentes tinham crescido, estavam tocando, cantando no louvor. Gente nova tinha chegado, então aquele que era um ambiente que ele conhecia tudo, agora ele já estranhava, e ele já sentava meio com receio, e às vezes ele nem tinha coragem de enfrentar o olhar dos irmãos. E eu lembro que naquele dia eu pude falar para ele exatamente isso, Israel, volta para o teu Deus, não há uma mensagem mais forte do que essa. Ele estava sentindo os anos da disciplina, a mão pesada de Deus. Israel estava aqui, irmão, 70 anos. Lembra lá de Jeremias 29, a carta que o Senhor mandou para o povo que estava cativo? O povo estava desesperado, querendo sair do cativeiro. O Senhor falou, escreve para eles, Jeremias, eles não vão sair de lá não. Enquanto não cumprir os 70 anos que eu tenho para a vida deles, eles vão ficar lá. Só que acontece que os 70 anos venceram, e depois desses 70 anos que o povo estava no cativeiro, Deus resolveu lembrar-se do seu povo e levantou Ciro, o persa, que havia conquistado toda a região, e havia conquistado inclusive o Império Babilônico, e sob a mão de Ciro, dirigido por Deus, Deus deu um presente para o povo, porque Ciro editou um decreto, não apenas libertando o povo do cativeiro, mas Ciro ainda deu escolta, deu guarda, falou, voltem para a terra de vocês, vocês precisam de ajuda, ofereçam mão de obra, vão lá reconstruir as cidades de vocês, e o povo estava alegrando. No entanto, embora o clima fosse de grande alegria pela libertação, pela volta, essa reconstrução também apresentava os seus desafios. É sempre assim, irmãos. Às vezes a gente se afasta do Senhor, quando a gente volta tem os desafios. Tem aquele irmão que vai receber a gente de braço aberto, e tem aquele irmão que vai ficar na porta e vai fazer assim. O que você está fazendo aqui? O que você perdeu aqui? Por que você está voltando? Será que agora vai dar de bonzinho? Parece que tem gente que fica bravo com a conversão, né? Com arrependimento. Eu imagino se Jesus tratasse a gente assim. A gente chega na cruz de Cristo e fala, Senhor, me perdoa. Que perdoa o quê, rapaz? Olha eu aqui na cruz. Está achando o quê? Ainda bem que Jesus não age assim.
A gente precisa se alegrar com a restauração, mas para quem está no processo, como é difícil, irmãos. Como é difícil essa volta, e o povo também. Por quê? Em 70 anos, a terra prometida havia sido habitada por outros povos, e agora Israel estava voltando, e a notícia era boa para Israel, mas para os outros povos não era boa não. Eles falavam, aí vem o povo de Deus agora, vai conquistar tudo isso aqui de novo, e o povo se tornou hostil a Israel, e havia lutas muito grandes para que eles entrassem ali. Então eles estavam experimentando a restauração, mas havia um ambiente de luta. E aqui, nesse salmo hoje, o que nós vamos ver sobre a confiança no Deus restaurador é o padrão com o qual nós devemos nos comportar diante dos nossos desafios de restauração. Nós vamos ver 3 aspectos básicos. Primeiro, a gente vai ter que reconhecer aquilo que Deus já fez. Segundo, crer que Deus continua agindo em nós. E terceiro, descansar na promessa e no cuidado do Senhor. Então, observando esse contexto em que o Salmo foi escrito e trazendo para os nossos dias, nós também precisamos confiar no poder restaurador de Deus. E como se dá essa confiança em Deus restaurador? Aquele que confia no Deus restaurador, em primeiro lugar, reconhece aquilo que Deus já fez. O povo estava saindo do cativeiro, voltando para Canaã, mas diante dos desafios, muitos tendiam a desanimar. Só que nesse momento, o salmista relembra o povo da ação de Deus, e o salmista diz assim, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o salmista declara a sua certeza de que foi o Senhor o restaurador. O povo sabia que Deus usara outras mãos. O povo sabia que Deus usara Nabucodonosor para levá-los ao cativeiro e que Deus usara as mãos de Ciro, o persa, para tirá-los de lá. Mas eles sabiam que quem movia essas mãos era o Deus eterno. Foi o Senhor que restaurou a sorte de Sião. Na Nova Versão Internacional diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião. O salmista está relembrando o povo, no momento das suas adversidades, que quem os sustentara até então, quem os protegera até então, quem cuidara deles até então, era o Deus restaurador, que movia céus e terra, e tinha o poder nas suas mãos, para inclinar o coração do rei, como bem lhe queria, como bem lhe aprouvesse, para a glória do seu nome. O retorno dos judeus da Babilônia ocorreu depois do decreto assinado por Ciro. Isso está lá em Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 3. Foi Ciro, com a sua mão, que reverteu as condições desumanas que Nabucodonosor havia criado, quando levou o povo lá para o exílio, 2 Crônicas 36, de 6 a 21. Embora Nabucodonosor e Ciro tenham tido ação direta nesse processo de cativeiro e libertação, o salmista entendia que eles apenas estavam cumprindo os desígnios de Deus na história. A história do povo de Deus é a história de Deus agindo e dirigindo a nossa história. É bem isso mesmo. A história do povo de Deus é a história de Deus agindo e dirigindo a nossa história. Deus usa meios, mas é Ele quem age. Foi Deus quem trouxe a restauração. Isso é muito importante porque mesmo depois de salvos em Cristo Jesus, mesmo depois de tendo recebido uma nova vida em Cristo, nós ainda enfrentamos adversidades nesse mundo. Nós ainda enfrentamos problemas, nós ainda nos entristecemos, ainda saem lágrimas dos nossos olhos, ainda enfrentamos problemas, às vezes lutas no trabalho, às vezes enfrentamos problemas com dívidas, investimentos, sonhos, projetos, família, saúde. Não estamos isentos disso. E nesse momento nós precisamos olhar para trás, para aquilo que Deus já fez, para a forma como Deus nos trouxe até aqui. É por isso que o salmista diz que quem restaurou a nossa sorte foi o Senhor. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E mais uma vez, o salmista lembra o povo, é da intensidade da ação de Deus em favor deles. Porque o salmista diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É a ideia de que as notícias do retorno eram tão maravilhosas,
que aqueles que as ouviam estavam como aqueles que sonham. Era difícil acreditar que estava ocorrendo daquele jeito. Depois de 70 anos, Deus não apenas levanta Ciro, que é um persa, para nos livrar, mas ainda Ciro falou: vou mandar guardas para escoltar vocês para a volta para casa, vou arrumar ferramentas para que vocês reconstruam a cidade, eu vou proteger vocês. Era como um sonho, era praticamente inacreditável, tudo era bom demais para ser verdade. Eles estavam sendo instados a observar a ação maravilhosa que Deus havia feito em favor deles. Irmãos, nós não podemos perder de vista a profundidade da ação de Deus em nosso lugar. Nós não podemos perder de vista que Deus resolveu enviar seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para morrer em nosso lugar. É inacreditável. É maravilhoso demais. Que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta tudo na palma das suas mãos, nos amou com tamanha intensidade, a ponto de entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar. É para ficar como quem sonha, sabendo que nós merecíamos o inferno, mas Deus nos deu o céu. Quando Ele nos restaurou, nós tivemos esse sentimento. E é interessante, o resultado da salvação é sempre contagiante. O salmista diz que o resultado dessa alegria foi o seguinte: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O povo regozijou. É por isso que a gente canta aqui. Não tem para mim amor maior, não tem para mim amor melhor. Eu estou firme no Senhor, Ele é meu refúgio, Ele é meu escudo. Tu és o meu Deus e o meu espírito descansa no Senhor. Eu estou firme nas promessas com o Senhor Jesus. Eu sei que Ele cuida de mim. O Senhor é o meu descanso. Por que eu estou assim? Minha boca se enche de riso e júbilo porque Ele restaurou a minha vida. E quando isso ocorre de maneira genuína, isso gera um testemunho diante daqueles que não creem. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles. Talvez você já tenha, ou alguém encontrou você no curso da sua vida e falou: rapaz, mas como você mudou? O que aconteceu com você? Você era assim, assim, assim. Às vezes as pessoas que nos conheceram no passado, e todos nós temos passado aí, galera. Todos nós temos um passadinho meio tenso. Eu falo que se nós pudéssemos apagar alguns dias da nossa vida, tem muita gente que quer voltar a ser criança aqui, bebê. Né? Se a gente pudesse dar um delete, esse dia eu apago, esse dia eu apago. A gente ia apagar tantos dias aí que talvez ia ter gente de 40, 50, até 10 anos de idade por aí. Às vezes as pessoas nos encontram e falam: o que aconteceu com você? Tua vida era tão torta. Você andava longe de Deus, agora você está na igreja. Explica para mim, como é que esse negócio de ser crente? Como funciona isso aí? Porque eu estou vendo que você mudou. A carcaça por fora é a mesma, mas a conversa é diferente, as percepções são diferentes. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Tem gente que vai olhar para você: rapaz, você mudou tudo. O que Deus fez aí na sua vida? Até os gentios estavam impressionados e admitiam que Deus havia feito uma grande obra em Israel. Quando o Senhor de fato nos restaura, as pessoas que não nos conhecem agora, ou melhor, que não nos conheciam até então, ou aquelas que já nos conheciam do passado, vão olhar e falar: rapaz, o que aconteceu com sua vida? Deus mexeu com você mesmo. Às vezes o casamento estava ruindo, destruído, ele fala: mas como é que está? Feliz da vida. Grandes coisas fez o Senhor por você. E o povo reafirmou: com efeito, de fato, o Senhor fez grandes coisas por mim. É um testemunho, irmãos. Nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor já fez por nós no meio das dificuldades. Quando esses momentos difíceis vierem sobre nós, mesmo já nós tendo experimentado a obra da salvação, nós não podemos desanimar. Nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor já fez na história, para toda a restauração que Ele já operou na minha vida e na sua vida. É isso que Deus requer de nós, quando nós enfrentarmos as nossas lutas, que nós nos lembremos de que Ele é o restaurador,
que nós nos lembremos de toda a ação dele, que nós reconheçamos aquilo que ele já fez por nós. Em vez de nos vitimizarmos, nós vamos lembrar: o Senhor restaurou a minha sorte, Ele cuidou de mim, Ele me deu bênçãos, mais do que físicas e materiais, porque a grande e maior de todas as bênçãos é a nossa reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Então, no meio da adversidade, a gente dá uma olhada para o passado, aquilo que o Senhor fez. Mas enfrentando a adversidade, nós olhamos também para o presente. Porque a confiança no Deus restaurador é uma confiança que crê que Deus continua agindo. Então Deus não apenas agiu no passado, mas Ele continua agindo nas nossas vidas. E por isso o salmista ora: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Quando nós reconhecemos o grande poder de Deus agindo sobre nós, é natural que nós tenhamos o desejo que Ele continue a agir, continue a operar, continue a nos capacitar o tempo todo. A retrospectiva que o salmista fez para o povo, ela serve como um lembrete de que Deus é capaz de salvar o seu povo e Deus é capaz de manter esse povo salvo, continua sustentando. Perceba que a restauração já havia acontecido, então eles já estavam libertos do cativeiro. Mas agora eles tinham que lidar com os novos desafios, que era novamente povoar a terra, novamente entrar na terra. Por isso o salmista disse: Senhor, então restaura a nossa sorte por completo. É como se o salmista estivesse dizendo assim: Senhor, nós já vimos o que o Senhor pode fazer, então continua fazendo. Nós já vimos de onde o Senhor pôde nos tirar, então continua nos mantendo firmes na caminhada. O mesmo Deus que nos liberta do cativeiro do pecado é o Deus que nos renova continuamente. Nós lemos aqui no começo do culto, Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra na vida de vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar, irmãos. O Senhor não vai deixar passar. A salvação não é apenas um momento estanque do passado. A salvação é uma ação presente e contínua de Deus nas nossas vidas. Pastor, mas tem tanta coisa que Ele precisa mudar em mim, e Ele vai mudar. Tem tanta coisa na qual Deus tem que trabalhar na minha vida, e Ele vai trabalhar. Lembro-me, pastor Dom João falando comigo uma vez, falou: Alessandro, Deus tem muito mais a fazer em nós do que por intermédio de nós. Tem coisa para Deus restaurar na nossa vida, irmãos. Tem muita coisa. As adversidades estavam presentes, mas o povo tinha que entender que Deus também estava presente. Se eles haviam chegado até ali, é porque Deus agira em seu favor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Continua agindo. Restaura como as torrentes do Negueb. Eu gosto muito de ver essas figuras que o salmista usa. E às vezes para nós a gente olha, não faz tanto sentido. O que tem a ver esse negócio de torrente do Negueb, né? A gente não tem muita noção do que é isso. O Negueb é uma região árida e desértica que fica ao sul da Palestina. Ele é uma região que ele tem alguns leitos de rio, mas esses leitos de rio, nos períodos onde não tem chuva, eles ficam secos, eles ficam abertos como veias mortas que cruzam a região do Negueb. Lembro-me que eu e a Patrícia, ao final do nosso curso de teologia, fomos fazer uma viagem missionária ao sertão do Nordeste. E fomos visitar as cidades de Itapetim, Iguaraci e Solidão. Fomos ali, ficamos 15 dias naquela região, ficava na divisa de Pernambuco com a Paraíba. E eu lembro-me que no curso da viagem nós tivemos algumas imagens que foram assim impactantes. Uma delas foi quando nós cruzamos o Rio São Francisco. Que enormidade, irmãos, que rio lindo, águas maravilhosas, lindo, um rio caudaloso. Parece que você olha para aquele Rio São Francisco e você vê vida. Era muito bonito. Só que depois que nós cruzamos, nós continuamos a viagem, e foram 3 dias de viagem de micro-ônibus, cuja poltrona sentada era assim e deitada era assim. Essas eram as 2 posições, assim ou assim. 3 dias. Mas quando nós fomos chegando à parte mais do sertão mesmo, do Nordeste, a parte mais árida, seca, da Caatinga, nós começamos a passar por sobre pontes que tinham veio, tinham leito,
mas não tinha o rio. E algumas vezes nós descemos, e fomos ali ao leito do rio, e andamos ali, e aquela sequidão, você olhava para lá e via aquela curva, aquela veia no meio da terra, olhava para o outro lado, e aquele veio ia descendo, mas não havia água. Não eram rios perenes, eram rios que precisavam de chuvas para que eles se enchessem e corressem ali por um espaço de tempo, e depois, na falta das chuvas, eles sumiam. A região do Negueb era uma região que tinha esses veios, esses leitos secos, como veias mortas. Mas quando vinham as chuvas temporãs, quando elas chegavam, aqueles veios se enchiam de água, aquela região era inundada, e o povo podia semear, porque as águas que Deus mandava por sobre aquela região, inundavam a terra, encharcavam a semente, e faziam com que o solo desse a sua produção. Então o salmista diz assim: Senhor, continua a nos restaurar, e faz como acontece quando as chuvas chegam ao deserto do Negueb. Faz com a nossa vida assim. Às vezes nós olhamos para nós e vemos a nossa vida como um riacho seco, como um veio morto, como algo improdutivo, como algo sem esperança. Inunda-nos com a sua chuva, Deus, para que nós vejamos a produção que o Senhor pode fazer em nós. Essa imagem era muito vívida para o povo que vivia no deserto. Então a ideia aqui é de crer que Deus pode, além de nos restaurar do cativeiro do pecado e nos trazer a comunhão com Cristo, ainda inundar as nossas vidas com o poder do Espírito Santo e nos levar a crescer e frutificar, mesmo no meio das adversidades. É Deus quem envia a sua chuva. É Deus quem continua restaurando. É por isso que nós clamamos. É por isso que nós cremos. É por isso que nós precisamos lembrar na nossa mente que a nossa vida depende de Deus do começo ao fim, o tempo todo. É isso que o salmista queria lembrar. Olha, o Deus que restaurou lá, Ele continua aqui, gerando em nós uma fé segura, fundamentada, inabalável diante das adversidades, fazendo um milagre, gerando em nós um avivamento espiritual que nos leva a crer no poder do Senhor, mesmo no meio das adversidades presentes. Então, a confiança no Deus restaurador, ela perpassa por reconhecer aquilo que o Senhor fez, ela perpassa por crer que Deus continua agindo em nós, e ela repousa no descanso da promessa e do cuidado do Senhor. Então, em terceiro lugar, a confiança no Deus restaurador é uma confiança que descansa na promessa do cuidado do Senhor. Deus agiu no passado, nos restaurou, fez com que a nossa sorte fosse mudada, nos salvou. Ele age no presente, continua nos sustentando, Ele envia das suas águas e nos renova, e nos transforma com o poder do seu Espírito. Mas Ele nos garante que toda a sua ação terá um objeto final, e nós chegaremos ao ponto desejado. Lembra, mais uma vez, lá de Jeremias 29, o povo querendo correr atrás das bênçãos, e Deus fala: para. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. O povo estava no cativeiro, eles queriam sair de lá. Deus falou: fica tranquilo, no meu tempo, eu é que sei o tempo que precisa passar. E vou dizer mais, eu vou restaurá-los por completo. Pensamentos de paz. Meu pensamento não é destruir vocês aí no cativeiro. Meu pensamento é restaurá-los, para levá-los de novo à terra prometida, ao fim que vocês desejam. Novamente nós voltamos à imagem aqui da aridez do Negueb. Os que necessitavam de alimentos tinham que semear. Só que eles moravam onde, irmãos? Onde morava o povo de Israel? No deserto. Eles precisavam de comida, eles precisavam semear. E eles faziam isso antes que as chuvas fossem derramadas. E muitas vezes eles faziam um trabalho árduo, regrado pelas suas lágrimas de esperança, confiando que o Senhor agiria.
mesmo que ainda eles não vissem essa ação de Deus. E aí no versículo 5 e 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O salmista está dizendo para eles: irmãos, podem confiar que a promessa do Senhor é fiel. Vocês podem semear com lágrimas, aflições, com medo, mesmo sem ver as águas, mas aquele que fez a promessa vai levá-los a ceifar a colheita. O semear, ou a época de plantio, em qualquer empreendimento, é um tempo de labuta e ansiedade. Quem começou algum projeto sabe como é que é isso. Já começou um projeto? Primeira coisa que a gente faz no projeto é sonhar. Antes da gente pôr no papel, a gente sempre idealiza, não é assim que faz? Quando você fala, eu vou construir uma casa, antes de você fazer a planta, você já vê a casa pronta. Às vezes até a planta frustra a gente um pouquinho, fala, não dá, rapaz. Comprou um terreno de 150 metros, está sonhando com uma casa de 500, ou não, vamos fazer um prédio aqui. Não dá, não cabe no terreno, né? Vai lá, compra um terreninho de 150 metros, em 200 prestação. Aí você está sonhando com aquela piscina olímpica, só se for em parceria com o vizinho. Né? Vou pegar um pedaço do terreno dele, não cabe. Mas todos os projetos, eles começam com o quê? Com o sonho. E a partir do sonho, nós começamos a desenhar esse sonho, a ver as possibilidades desse sonho, para que ele seja viabilizado. E é nesse processo de desenhar, de projetar, de analisar, de viabilizar o projeto, que a gente começa a encontrar as dificuldades. Às vezes você vai falar, poxa, eu queria isso daqui, mas não cabe, não na casa. Isso aqui até cabe na casa, ele não cabe no orçamento. Ele cabe na cama, no bolso ele não entra. Aqui vai, mas aqui não vai. Todo início, todo projeto, ele requer esforço, ele requer confiança. Todo trabalho de plantação é árduo. Todo trabalho de plantação, muitas vezes gera ansiedade, às vezes gera tristeza, às vezes gera insegurança, às vezes nós vamos enfrentar temores. Não são poucas as vezes que a gente vai chorar, não são poucas as vezes que nós vamos enfrentar aflições, adversidades. Mas o que o salmista está querendo lembrar aqui, irmãos, lembra, o Senhor restaurou, o Senhor enviou águas naqueles veios mortos do Neguebe. Ele é aquele que quando vocês plantam nele, Ele vai fazer com que vocês colham. Deus é aquele que tem a promessa do realizar. Mais uma vez voltando a Filipenses, quem começou a obra vai fazer o quê? Terminar. Deus não deixa a obra sem terminar no caminho. E a prosperidade da nossa alma vem das mãos do Senhor. Sempre perceba, irmãos, que quando a Bíblia fala de prosperidade, mesmo quando a prosperidade bíblica tem relação com os haveres, com dinheiro, com posses, com aquisição, você vai perceber que a genuína prosperidade não reside nas coisas. O próspero na visão bíblica é aquele que está satisfeito no Senhor, aquele que entende que Deus tem sustentado, não importa qual seja o tamanho do seu empreendimento, não importa qual seja a sua necessidade, o próspero é aquele que sabe que Deus pode suprir as nossas necessidades. E aqui o salmista diz que quem sai andando e chorando, quando semeia, vai voltar com júbilo, trazendo os feixes. O que ele está querendo dizer é o seguinte: quando nós confiamos no Senhor e fazemos a obra confiada no Senhor, quando nós cremos que aquele Deus que nos restaurou, aquele Deus que fez o impossível, aquele Deus que fez com que os nossos lábios se abrissem e a gente ficasse como alguém que está acordando de um sonho bom, quase que nem acreditando que aquilo pudesse acontecer, é o Deus que continuará agindo em nossas vidas até o grande dia em que nós nos encontraremos com Ele. Talvez nessa caminhada nós passemos tempos de lágrimas, mas nós chegaremos às portas de Jerusalém, com os feixes nas mãos, rejubilando, falando: Senhor, o Senhor trouxe a gente aqui, aleluia, glória a Deus. O Senhor cuidou de tudo. A gente chorou lá no passado, mas aqui, como diz Apocalipse, o Senhor enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Irmãos, nós podemos confiar no Senhor, nós devemos confiar no Senhor.
Aí nós vemos a promessa encorajadora de que os labores dessa vida não serão em vão quando nós buscamos a glorificar a Deus, irmãos. Ao contrário, quando aquilo que fazemos é para a glória do Senhor, saiba que isso é um investimento e o Eterno está pondo a mão sobre isso. Sabe por que Deus restaurou Israel? Pôs ele na terra de novo? Porque Deus fez com que eles prosperassem até fisicamente falando, monetariamente e tudo mais. Não é porque Deus queria cumprir um capricho de deixar aquele povo rico. Mas é porque Deus queria mostrar para todas as nações que Ele era um Deus provedor e sustentador. A riqueza não tinha valor em si. Ela só mostrava o cuidado de Deus. Por isso a nossa preocupação não deve estar em ficar rico. A nossa preocupação deve estar em confiar em Deus, sabendo que Ele vai sustentar em tudo. E as pessoas vão olhar para nós e falar assim: rapaz, grande coisa Deus tem feito por você. Às vezes você perdeu tudo e está firme em pé. Grande coisa Deus fez por você. Às vezes os projetos deu errado e você está aí rindo como quem sonha. Grandes coisas Deus fez por você. E você vai dizer para a pessoa: de fato, Deus fez grandes coisas. Ele tirou o meu coração dessas coisas aqui e me deu satisfação naquilo que eu não posso comprar, que é a glória eterna. A semente da tristeza vai render uma colheita rica de alegria e de esperança nas nossas vidas. Descanse. Deus é quem garante que o nosso trabalho não é em vão. Lembra do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, Paulo falando sobre a ressurreição, texto maravilhoso do apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 58. Lembra como o apóstolo Paulo termina esse capítulo 15? No verso 58 diz assim, o apóstolo Paulo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor o nosso trabalho tem valor, o Senhor conhece e Ele dará a justa paga no tempo certo. Para a gente terminar, nós temos 3 direções aqui nesse salmo, nas quais nós devemos olhar para lidarmos com as adversidades aqui. O Senhor estabeleceu um padrão de conduta para nós no meio das adversidades. Ao olharmos para trás, nos lembramos do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Nunca perca de vista isso. Você foi salvo pela graça. Assim como Deus libertou o povo do cativeiro, eu e você recebemos a maior de todas as libertações. Mais do que do cativeiro babilônico, nós recebemos a obra de Cristo em nosso favor. E isso é maior do que qualquer um possa imaginar. Isso é para deixar a gente sonhando, saber que nós merecíamos o castigo eterno do inferno. E o Senhor castigou no seu Filho os nossos pecados, para que eu e você fôssemos morar com Ele no céu, para que eu e você entrássemos na Canaã celestial. Ficamos como quem sonha, olhamos para trás, olhamos para a cruz de Cristo, e nós entendemos que recebemos uma nova terra, recebemos uma herança eterna de Deus, as glórias do céu. Quando olhamos para trás, vemos a obra que o Senhor fez por nós. Mas também, nós podemos olhar nos dias de hoje. E ao olharmos para o presente, nós podemos ter a certeza de que você pode clamar ao Senhor. Porque aquele que te salvou é aquele que continua ativo na sua vida. Porque Ele está presente para ouvir o nosso clamor diante das adversidades. E Ele continua agindo em nós e por meio de nós. É por isso que o salmista, depois da restauração, ele começa orando dizendo o quê? Então continua restaurando. Restaura, Senhor. Continua agindo na minha vida. Continua renovando meu coração. Continua me alegrando no Senhor. Continua fazendo com que eu não olhe para as circunstâncias, mas olhe para a mão poderosa do Deus libertador. Continua fazendo com que eu entenda que eu estou vivendo no intervalo de tempo entre o já e o ainda não. O que é isso, pastor? O teólogo Oscar Cullmann,
ele diz que o reino de Deus, ele cunhou esse conceito, de que o reino de Deus é o reino do já e do ainda não. Por que ele diz isso? Porque de fato nós já fomos salvos em Cristo. Eu já fui salvo, você já foi salvo em Cristo. O sangue de Cristo Jesus já derramou por nós na cruz do Calvário. Já fomos libertos dos males do pecado. Já estamos caminhando rumo à glória eterna. Já temos a certeza da morada. O Senhor Jesus disse: olha, eu vou preparar lugar. O lugar já está pronto. Ele falou: se não fosse assim eu tinha dito para vocês, mas tenho certeza e vou dizer mais. Lá na casa do Pai tem muitas moradas. Muitas mesmo. Está pronto. Ainda na revelação eterna, nos diz que ruas serão de ouro. E lembro sempre que a questão das ruas de ouro não tem tanto em relação com respeito a luxo, valor. Tem gente que fala assim: agora eu vou para o céu, lá vai ser um luxo, o must, né? Rua de ouro. Não, irmãos. A ideia da rua de ouro é exatamente a ideia de que aquilo que nós damos valor aqui, lá no céu, é chão para pisar. Porque o valor do céu está muito além daquilo que a gente pode conquistar com os haveres daqui. Porém, já estamos salvos em Cristo, mas ainda não chegamos na glória. E a gente está vivendo nesse intervalo de tempo, em que eu já fui salvo, mas eu ainda estou vivendo as aflições desse mundo aqui. Eu não fui glorificado ainda. E o reino de Cristo é esse reino do já e do ainda não. Ele já implantou o reino já está vigente, mas ele será consumado quando o Senhor voltar e resgatar a sua igreja. A gente precisa entender que nesse período de tempo, ainda que haja o fogo das aflições, Ele continua agindo, Ele continua cuidando, porque o projeto dEle é que nós cheguemos na glória e a gente vai chegar. Mas também nós olhamos para o futuro. E quando nós olhamos para o futuro, nós temos a certeza de que a obra do Senhor será completa nas nossas vidas. Você pode ter certeza, irmãos, que aquele que te salvou vai te manter salvo até o grande dia. Nós teremos a vida eterna no céu com Jesus para todo sempre. Nós vamos colher os frutos da salvação com júbilo. Às vezes vamos semear aqui com lágrimas, mas entraremos nos céus com os feixes da salvação, de alegria, de gozo, sabendo que fomos perdoados. Por isso, irmãos, quando nós enfrentarmos as nossas lutas aqui, e quando nós pensarmos em nos entristecer ou desanimarmos na caminhada, é fundamental que nós lembremos do que o Deus da restauração fez por nós, e nós confiemos no seu poder restaurador. Vamos relembrar? Lembra? Primeiro, reconheça aquilo que o Senhor já fez. Nunca deixe de esquecer. O Senhor agiu por você. Nunca perca de vista a ação de Deus. Ele é o grande autor da sua história. Aquela ideia de que Deus está escrevendo uma história para você, esquece. Ele já escreveu. Está pronta. Começo, meio e fim. Cada capítulo, cada palavra, cada frase, cada ato, cada vírgula. Ele é o autor da sua história. Reconheça aquilo que Ele já fez. Segundo, creia que Deus continua agindo hoje. Não esquece isso não, irmão. Pastor, mas às vezes a aflição é muito grande, mas o Deus que já agiu, Ele continua restaurando. Você pode orar, falar: restaura a minha vida, Senhor, cuida de mim, me mantenha firme, em pé, no meio das aflições, porque o mesmo Deus que nos libertou em Cristo continua cuidando da gente hoje e vai nos manter firme para a eternidade. A gente pode confiar nele. Ele é o sustentador da nossa vida. Então Ele é o autor da nossa história, o sustentador da vida. E por último, descanse na promessa do cuidado do Senhor. Saiba que Deus não nos abandona na caminhada. Ele não vai deixar a gente morrer no deserto. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Ele é o Deus fiel que cumpre as suas promessas. E que nós possamos nos alegrar no Senhor. E que quando vierem as adversidades e as pessoas falarem: olha, Deus está agindo na sua vida, você possa dizer assim: de fato, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Que essa verdade conforte o nosso coração, nos fortaleça, nos encha de esperança no Salvador, hoje e sempre. Amém? Feche os teus olhos. Quero orar com você.